sucesso. É bom a gente entender, para a gente poder também se situar em que momento nós estamos vivendo, porque a tendência é a gente ficar oscilando, né? Mas tem um outro tempo que eu achei interessante numa reflexão que eu escutei essa semana, que não é nem o passado, nem o presente, nem o futuro. É o ausente. Já ouviram falar desse tempo? E hoje, mais do que nunca, a gente vê as pessoas no tempo ausente. Sabe qual é o momento do tempo ausente? Vou pegar aqui desgraçado direitinho. Não é, gente? É o tempo ausente. Outro tempo ausente. O que aconteceu? Acabou de acontecer aqui, gente. Com a ministração da Elis. Com a dinâmica que eu estava tão concentrada na dinâmica da Vanessa, que a pastora estava tentando falar comigo. Eu estava assim. E acontece. Está acontecendo algo ao nosso redor, mas nós estamos ausentes. Eu tenho uma dificuldade, eu só descobri quando Marcos conhece bem. Quando eu comecei a trabalhar, eu desenvolvi o hiperfoco, gente. O que é o hiperfoco? Você fica tão concentrado em algo que o mundo está desabando e eu não escuto nem meu nome, só para vocês terem ideia. Eu descobri isso trabalhando. Aí eu trabalhava ali no IESB, no Amiplan, trabalhei uma época nessas universidades e ficava como secretária acadêmica e sabe até que é aluno, né? Que chega assim querendo resolver problema. E secretária, como secretaria que nunca resolve, assim, demora muito tempo, então ele vai chegar tranquilo, não vai, né? Então, às vezes, chegavam os alunos assim, bem esquentados mesmo, e eu ficava ali, que era uma sala que tinha uma parede de vidro, assim. Então, eu conseguia enxergar muito bem, e uma porta muito bem aberta, que dava para ouvir. Só que, gente, eu ficava tão imersa no computador fazendo as atividades, que eu não escutava a secretaria desabando lá, o povo xingando, gritando, só não chamava o pessoal de santo. E eu, aí teve uma vez que minha supervisora desceu do outro andar para falar assim: Adriana, de vez em quando você tem que levantar e dar uma olhada assim, para saber se está tudo bem. Porque eu fico tão concentrada, isso acontece lá em casa, enfim, gente, quem me conhece de perto sabe que eu tenho essa deficiência. Então, quando eu fui trabalhar na outra empresa, eu falei: gente, se vocês quiserem muito resolver alguma coisa comigo, vocês me chamarem, eu não responder, não é porque eu estou sendo mal educada, não. É porque eu estou muito concentrada em alguma coisa e eu não estou prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Por isso, assim, é uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque quando você quer se concentrar, é bom. Mas quando você precisa de resolver e saber o que está acontecendo com a situação que está aqui, nesse tempo, é ruim. Mas um ponto que eu quero dizer é o quê? Nós percebemos aqui o manifestar uma onda do Espírito Santo passando aqui. Ele literalmente passou. Então veio uma onda do Espírito Santo. Quem estava no tempo presente sentiu, mas quem estava no ausente ficou assim: o que está acontecendo? E aí, essa é a primeira reflexão que eu quero fazer para vocês e quero que vocês guardem isso aí, que a gente ainda vai retomar esse assunto. Agora, eu vou fazer quase uma dinâmica, tá? Não vou roubar toda a dinâmica. Mas eu queria que vocês se colocassem de pé, todas vocês. Se eu coloco de pé, interpretar explicada, né? Aí eu vou falar algumas coisas, e se você não se enquadrar nisso, não tem problema, tá, gente? Não é certo e errado, não. É só questão de perfil. Então eu vou falar algumas coisas, se você faz ou não faz, se isso acontece contigo ou não. Se não faz sentido para você, você senta, tá bom? Então, o primeiro ponto: quem aqui, né, a cada ano que passa, costuma pegar uma agenda, um planner, né, para ficar mais bonito, o planner, e anota, né, os compromissos, as coisas que tem que fazer no dia a dia. Quem faz isso, continua em pé. Quem não faz, pode sentar. Eu já teria sentado, tá, gente? Nesse primeiro ponto, já posso até sentar, porque eu não faço isso. Tá? Eu não sou dessas. Mas quem faz, já as que são assim,
Não vou falar assim, desorganizadas não, né? As que não são tão planejadas e precavidas assim, nesse ponto, né? Não fiquem tristes não. Na verdade, eu quero minha irmã para poder ensinar e aprender, né, com ela, como é que ela mantém. Tá bom? Próximo. Quantas aqui o dia saiu conforme você esperou? Você planejou, vou fazer isso. E beleza. Você conseguiu cumprir todas as metinhas que você estipulou. Porque geralmente quem faz agenda assim, né? Esse grupo, ele faz um checklist, né? Eu tenho um checklist lá. Então você conseguiu cumprir seu checklist? Se você não conseguiu cumprir, pode sentar. Não, hoje, gente, hoje. Só hoje. Hoje você fez seu checklist, deu certo? Beleza. Quem está sentado, fica sentado. Tá? Porque não vale não. A pessoa tem que entender na época, assim, que planejou tudo. Próximo. A semana, você fez também o planejamento da semana, né? Então, assim, a semana que você planejou, você conseguiu cumprir tudo direitinho que você queria e tal. Fez? Deu ruim, né? Ó, tem umas aí que estão firme e forte. Rapaz. Bora lá. E o mês? Nesse mês aí que passou, fevereiro, tá, gente? Porque março acabou de começar, né? Mas fevereiro saiu tudo conforme planejado? Ai, gente, o que está acontecendo? Não entendeu? Rapaz, tem gente que está indo. Então tá bom. E o ano? O ano passado? 2023. Deu tudo certinho? Cumpriu tudo que você queria? As metas? Deu não? Deu ruim? Ixi. Tá bom então, né, gente? O que vocês entendem com isso aí, hein? Por que deu ruim, gente? Por quê? E tem imprevistos, não tem, gente? Você planeja tudo que vai acontecer, até a doença, a morte de alguém. Você não planeja essas coisas. E às vezes uma morte, uma doença, cara, troca o teu rumo completamente. Né? Quem já viveu isso na pele sabe o quanto isso é difícil. Às vezes você está planejando algo assim, certinho, estava dando tudo certo. Aí alguém morreu, aí você fala, poxa vida, e agora? Não consigo mais, não dá para manter. Então é isso, para vocês entenderem que é mais uma reflexão. Guardou aí? Guardou a reflexão? A primeira, a segunda? Não guardando aí. Qual é o texto que a gente vai falar sobre hoje aqui, você sabe? Eclesiastes. Qual? 3. Alguém sabe de qual? Fala aí bonitinho, assim, de qual? Alguém que decorou. Para tudo. Nem eu sei, gente, eu tô falando, mas nem eu sei, tá? É tudo tem seu tempo. E tempo determinado. Ai, gente, essa mesa tá balançando esse negócio aqui, eu tô com medo. Vou pegar uma versão aqui que eu gosto mais, tá? Eu ia pegar da Bíblia aqui, mas tem uma versão que chama... Alguém tem aí Nova Versão Internacional? Pois é, né, gente? Vem sempre fazer plano. Não vai ser sempre bom, não. Vai dar ruim, gente. Tem algumas coisas que não dá pra... Ó, aqui, pronto, achei. Aqui, ó. Eu gosto muito dessa versão porque ela traz algumas palavras que eu acho que elas são muito... nessa versão aqui, para este contexto e essa mensagem que eu estou querendo, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, faz muito sentido as palavras que eu tenho aqui. Então ele fala assim, ó, existe um momento certo para tudo. Eclesiastes 3, tá, gente? A partir do 1. Tudo que acontece debaixo do céu acontece de acordo com um plano. Repete comigo. Um plano. Existe um momento certo para nascer e outro para morrer. Um momento certo para plantar e outro para arrancar plantas. Existe um momento certo para matar e outro para curar. Um momento certo para destruir e outro para construir. Existe um momento certo para chorar e outro para rir.
Um momento certo para estar triste e outro para pular de alegria. Existe um momento certo para espalhar pedras e outro para juntá-las. Um momento certo para abraçar e outro para deixar de abraçar. Existe um momento certo para procurar e outro para deixar de procurar. Existe um momento certo para guardar e outro para descartar. Existe um momento certo para rasgar e outro costurar. Um momento certo para ficar em silêncio e outro para falar. Existe um momento certo para amar e outro para odiar. Um momento certo para guerrear, fazer guerra ou lutar, e outro para trazer paz. Sobre essa reflexão, eu quero falar para vocês, eu espero que dê tempo, sobre o tempo, né? Eu quero falar com vocês sobre 5 princípios que a gente pega aqui nessa leitura. Eu falo princípios por quê? Por que é importante ter princípios hoje, gente? O que a gente percebe? Um grande mal que tem na sociedade. Pessoas que não têm uma base muito bem fundamentada. O que acontece, gente, quando... Vamos pensar aqui, ó, no prédio. Minha mãe mora qual altura, mãe, do seu prédio? 11º. Décimo? Não, a altura do... 11. Ah, 20. 20 andares, gente. Pensa. Já pensou se a base desse prédio fosse pequena? O que ia acontecer com esse prédio, gente? Desmoronar. Porque ela não tem base. E a base, a nossa base são os princípios. Certo? Então hoje a nossa sociedade, ela é muito rasa de princípios. E aí acontece o quê? Vem o primeiro sufoco, o primeiro problema, o que acontece? A pessoa entra em desespero, colapso, enfim, ela não consegue se manter. Por quê? Porque ela não tem base. Então princípios, se você quer buscar algo para você sedimentar, ficar forte, fortalecer sua fé, procure os princípios. Leia a palavra procurando os princípios. Porque você vai conseguir, no tempo ruim, manter a sua casa, a sua árvore firmada, firme. Não vai abalar. É o que fala na palavra, não é? Que ela enraiza raízes profundas. A árvore, né, tem raízes profundas. E quando ela encontra essa raiz profunda, o que vai acontecer? Pode vir chuva, tempestade, tudo. Ela vai se abalar? Não vai. Porque ela está firmada. E firmada principalmente aonde? Na rocha. Na rocha. É isso que nós temos que fazer. Então, vou buscar com vocês aqui 5 princípios. O primeiro princípio é relacionado ao processo. Já ouviram aquela frase assim, ó? Respeite o processo. Não é clichê não, gente. É porque processo é processo. O que é processo, gente? Alguém sabe explicar o que é processo? Eu trabalho muito nessa parte assim, de gestão, né? Então, o processo é uma coisa que você tem que estudar, você tem que entender, você tem que correr atrás para saber como melhorar, fazer a melhoria do processo, mapear o processo. Então, você entende sobre o que é o processo. O processo são metodologias para você chegar a um resultado. Então, você está no ponto. Eu quero duas mulheres lindas aqui, por favor. Todas são, né, gente? Por favor, vem aqui mostrar o rosto. Ai, meu Deus. Mais uma. Vem. Gente, uma de cada vez, por favor. Aí, uau. Fica desse lado de cá, por favor. A minha paparazzi. Então, olha só. Tem aqui a Mai, né? E eu quero chegar na Cláudia. Eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Certo? Foi rapidinho, né? Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Microfone. E aí? Vocês acham que tá bom esse caminho aqui? Hã? Por que não? Vai. Boa. Opa, cheguei. Eu não cheguei, mas não queria. Cheguei. Só que deu o caminho. Obrigada, minha filha. Eu sou ótima, meninas. Não foi o caminho que eu peguei, mas eu não cheguei. O resultado também não foi alcançado. Então o processo, ele vai fazer justamente isso.
Você vai ter etapas para seguir. Existem processos que são muito rápidos. E a gente queria que a vida fosse assim, né? É assim, gente? Qual é o caminho que mais se assemelha aqui que eu fiz com a vida? O primeiro ou o segundo? A gente pensa assim, né? Ah, eu quero fazer tal coisa. Aí se ela mira no negócio ali, o que acontece? Desanda tudo, aí você tem que dar umas voltas lá igual o povo do deserto, né? E você chega no resultado, pode até chegar, mas um caminho, um percurso que talvez você nem mapeou, mas é o processo. E isso acontece sim. E às vezes a gente se torna também perdido no processo porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, como viver um novo tempo, que é a mensagem de hoje, né? Como viver esse novo tempo se a gente não sabe nem onde a gente quer chegar? Você já colocou isso na sua mente? Qual é o lugar que você quer chegar? Porque se você não colocou, você vai ficar igualzinho o povo do deserto que a Renata bem lembrou. Qualquer lugar serve, né? Então, a falta de clareza do seu destino vai te levar para vários lugares. E às vezes os mais indesejáveis. E depois você não pode nem reclamar. Ah, eu não consigo. Mas você sabe o que tu quer. Como é que tu está reclamando? Toda hora muda. E Tiago fala isso, né? É como uma onda, né? A dúvida é como uma onda que fica ali, ó. Você não consegue saber para onde vai. Então, que você primeiro consiga definir e ter clareza do seu destino. Porque se você não tiver isso, com certeza vai acontecer o quê? Você vai ficar rodando, e roda mais um pouco, né? E ainda vai achar ruim, porque não está conseguindo chegar em algum lugar, que não sabe nem qual é. E aí, aqui no versículo 2, ele fala assim, ó, existe um momento certo para nascer e um momento certo para morrer. A vida é um processo. A vida, repita comigo, a vida é um processo. Não adianta você achar que você vai escapar do meio do caminho. Quando o povo de Israel foi chamado lá para o deserto, eles não entenderam que tinha um processo para eles viverem, não. Era necessário. E o processo é necessário para nos moldar. Ok? Respeite o processo. Vamos para o segundo ponto. Você já ouviu falar de zona de controle? O que é a zona de controle, gente? Você sabe o que significa isso? Zona de controle. Imagina assim, ó. A gente não tem uma lousa, né, para desenhar. Mas imagina assim, ó. Tem um círculo menor, um outro círculo fora e um outro círculo maior ainda, mais fora ainda. Então são 3 círculos dentro um do outro. Beleza? Imaginaram? O primeiro círculo é a nossa zona de controle. O primeiro círculo é o quê? Zona de controle. Zona de controle. O segundo círculo é a nossa zona de influência. Repete comigo. Zona de influência. Ok, é o segundo. E o terceiro é a zona de preocupação. É o último. Qual é a zona que você tem assim, focada assim? Mira, vou olhar para essa zona aqui, focar nela e vou atuar nela. Qual é? 1, 2 ou 3? Vou falar uma frase para vocês, ó. Olhar para fora da zona de controle nos faz perder o foco do que realmente temos controle. E aí você está olhando sempre para lá, ó, lá para fora. Aí começa a procrastinar as coisas que estão aqui à sua volta e que você precisa resolver e que só você vai resolver. Ninguém mais. E as coisas começam a se perder, desandar, acumular, os problemas começam a vir. E é normal, gente. Eu vivo isso. E a gente tem que o tempo todo trazer a nossa visão para qual zona, gente? De controle. A de controle é o que está na nossa fronteira. Está aqui dentro de mim.
Eu posso resolver. Eu posso resolver. Então, por exemplo, se eu levantar hoje, acordei, eu não for lá, escovar meus dentes, limpar o cabelo, o que é que vai fazer para mim? Básico, né? Se eu não for lá e fazer minhas necessidades, tomar meu banho, me arrumar, quem é que vai fazer para mim? Quem? Sou eu. Então, essa é a minha zona de controle. A zona de influência é onde você pode fazer com que outros sejam influenciados pela sua fala, pela sua conduta, pela sua direção, mas você influencia. Os meus filhos, eu tenho controle? O pequenininho ainda tenho, né? Mas a maior, não tenho. Então eu influencio. Minha mãe tem controle? Não tem. Influencia. Influencia. Então entende? A zona de controle é o que você precisa focar. E quando você perde o foco na zona de controle, você começa a deixar de olhar para aquilo que realmente importa. Ok? O terceiro ponto é o quê? Limite e prioridade. Isso aqui a gente vai ver aqui no versículo 6. Ele fala assim, ó. Existe um momento certo para procurar e outro para deixar. Existe um momento certo para guardar e outro para descartar. Tem uma versão também que fala, eu acho que esse aqui até fala também, ó, que é o de você jogar fora, de você guardar e jogar fora, de você plantar e arrancar o que você plantou. Essa vai muito assim, do arrancar o que você plantou, é bem a zona de controle. Tem coisa que você tem que tirar da tua vida e você não está tirando. E você precisa pegar ali, ó, tirar mesmo, arrancar. Porque não faz sentido levar isso mais. Então deixa isso para trás. E aí, o que a gente vai falar aqui ainda sobre essa parte do limite? Você tem que entender o seguinte: dá para fazer tudo o que a gente quer, gente? Dá? A gente tem muitos sonhos, a gente tem muito projeto, a gente tem muito tudo. Tá? Cada hora você fica, eu quero fazer mais isso, mais aquilo. E aí complica, né? Então o que você precisa começar a aprender a fazer? Priorizar. Priorizar. Algumas coisas você tem que fazer primeiro, antes de outras. Se você não aprender a priorizar e a tirar e a dizer não, né? E o priorizar ele entra muito nessa palavra, não. É a palavra mais libertadora que tem. Não. Você pode? Não posso. Não posso. Porque quem vai saber o que você consegue pegar de carga é você. Eu não posso pegar e jogar algo em cima de alguém, é Giovana, né? Em cima da Giovana e achar que ela vai dar conta. Não é assim, ela que sabe o tanto que ela consegue levar. E vai chegar uma hora que ela vai falar, não. E ok. E tá tudo bem. Então aprenda também a dizer não, a colocar limite. Porque senão, você não vai dar tempo. E aí expresse bem. O quarto ponto aqui fala sobre o propósito. O propósito eu vou falar bem rápido, porque não é assim. Na verdade, todos estão passando assim de uma forma bem rapidinha mesmo. E o propósito, às vezes a gente fica assim, eu quero viver meu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? E, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, só para vocês entenderem um outro significado de propósito. Propósito é intenção. Sabe quando você fala assim, ó, chutei de propósito. É a intenção de fazer. Então comece a viver o tempo presente. Vamos pegar aqui primeira reflexão que a gente fez. Saia do ausente, comece a viver o presente e fazer com intenção. Intenção. E que seja boa a intenção do seu coração, né? De acordo com a palavra apontada na palavra. Então que você viva com intenção. E aí, para a gente conseguir fechar e entender aqui o maior princípio de todos, né? A gente falou sobre processo, a gente falou sobre zona de controle, nós falamos sobre prioridade e limite, sobre propósito, que é a intenção, e agora eu vou falar o último, que não é o menos importante, na verdade é o mais importante, que é o quê? A soberania de Deus. Tudo que vocês viram aqui,
ouviram a brincadeira que fizemos da agenda, tudo. O que vocês conseguem compreender sobre isso? E até a palavra que nós lemos, a base disso tudo é que Ele é soberano. Ele é o dono do tempo. Aleluia. É Ele que rege todas as coisas. Glória a Deus. E não adianta você querer questionar com Ele por que não está acontecendo, por que não está sendo daquele jeito, por que o processo tem que dar tanta volta. Não adianta, gente. Sabe por quê? Olha o que a palavra fala. Tendo visto todo o trabalho duro que Deus deu aos homens para mantê-los ocupados, qual a vantagem que o trabalhador consegue a mais trabalhando tanto? Tendo visto todo o trabalho que Deus deu aos homens para mantê-los ocupados, tudo acontece no seu devido tempo. Mesmo assim, Deus pôs na mente da humanidade a habilidade de entender o passo do tempo. A gente tem clareza sobre isso, né? Que o tempo passa e que tem uma eternidade. Embora ninguém consiga entender completamente a obra de Deus, desde o começo até o fim. Alguém vai conseguir entender? Então para, gente, besteira. Vai ficar o tempo todo perguntando para Deus, e é isso, então para que serve? Para que é isso? Essa menina já chegou. Para, você não vai entender. Não adianta. Sabe, quando Deus falou lá para Abraão, se Deus tivesse falado tudo para ele, ó, faz assim, vai acontecer isso, você vai ter que fazer tal coisa, não sei o quê. Você acha que Deus tivesse dado todos os detalhes, Abraão teria encarado? Nunca. Não teria. Deus só deu uma pincelada assim, ó, vai lá, pega a tua família, sai aí, ó. Vai atrás ali do sonho do seu pai. Foi só isso. E aí Abraão foi lá e falou, não, bora então, né? Mas, se tivesse contado tintim por tintim, duvido. Aprendi que a única boa escolha que a gente faz, a gente pode fazer é ser feliz e desfrutar enquanto viver. É o viver o agora, o presente. Aprendi, né? Os homens, aprendi que tudo que Deus faz, mas parte que não, perdi aqui, ó. A única boa escolha, pois Deus quer que todos comam, bebam e desfrutam do seu trabalho. Para desfrutar desse tipo de vida é dom de Deus. Aprendi que tudo que Deus faz dura para sempre e não pode acrescentar nem tirar nada ao que Deus faz. Deus fez que isso fosse assim para que a gente o respeite. Por que Ele fez isso, gente? Por que Ele fez desse jeito? Tem outras Bíblias que falam assim: Deus fez isso dessa forma para a gente não entender as coisas e a gente ficar meio que perdido assim, né? E na dependência dele. Por quê? Para a gente ter temor a Ele. É para a gente ter temor. Nós não somos nada. E não adianta querer segurar o tempo em suas mãos. É como querer segurar um monte de areia. Não adianta. Não coloque isso como seu cargo, como a sua atribuição, a sua função. As mais organizadas que às vezes ficam um pouquinho mais, né, temerosas porque não saiu conforme o Espírito. Não tente fazer isso. Por quê? Porque Deus, Ele tem um plano para cada um, conforme o propósito que Ele já estabeleceu no céu. Você lembra sobre a dinâmica aqui, ó, do ponto A para o ponto B? Sabe qual é o problema às vezes da gente? É a nossa perspectiva. Às vezes o nosso olhar está aqui, ó. Eu vou chegar ali. E se você ficar com o seu olhar aqui, vou chegar aqui. Eu estou vendo aonde eu quero chegar. Só que eu vou falar para vocês, sabe o que significa? É até uma falta de temor. Sabe por quê? Seu olho está aqui, ó, no plano terrestre. Se seu olhar continuar no plano terrestre, vou falar uma coisa para vocês. É perigoso. É muito perigoso. Porque a gente perde a noção de que, no final, Deus vai julgar a todos, conforme aquilo que cada um fez, seja bom ou seja mal. Então, teu olhar não tem que estar aqui.
O teu foco não tem que estar aqui. Por mais que nós amemos os nossos filhos, os nossos maridos, a nossa casa, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus nos deu, que é uma dádiva, tudo isso que Ele fez e faz por nós e que nós desfrutamos aqui, é dom de Deus, é dádiva. Mas o teu olhar não pode ficar nesse plano. O teu olhar não pode jamais ficar nesse plano. Você tem que voltar os seus olhos para onde? Para as coisas que vêm do alto. Volte os seus olhos para a montanha, para o alto, para o monte. É de lá que vai vir seu socorro. Aleluia. Mude a sua perspectiva. Mude os seus planos. Mude os seus projetos. Eles estão nesse plano. Se o fim vai chegar ali, nesse plano terrestre, irmã, eu sinto lhe informar. Deus tem algo muito melhor para você. Você está querendo pegar isso e ficar por conta disso, e agarrar isso e ter o controle. Mas comece a abrir os braços e se doar por completo para o Senhor. Para que Ele trace. Glória a Deus. Aleluia. Por mais que não faça sentido algum. Quantas coisas eu sonhei e que não realizei ainda. Não faz sentido. Me dediquei, me esforcei, mas não aconteceu. Quantas coisas eu desejei, mas não aconteceram. Por quê? Adianta eu questionar? Não adianta. Sabe por quê? Porque eu confio que o plano dele, o sonho dele, a vontade dele é soberana e muito maior, muito melhor. Aleluia. Do que eu posso imaginar ou pensar. Então, aonde ele falar para eu ir, eu vou. Por mais que não faça sentido, por mais que o caminho seja mais lento. Nossa, Deus, mas aqui não era mais fácil, por que eu tenho que dar aquela volta? Eu não posso ir por aqui. Não adianta. Que a sua mente e o seu coração sejam realinhados ao propósito do Senhor nesta noite. Você pode se colocar de pé. Espírito Santo de Deus, nós vamos clamar a Ele hoje. Você conhece o seu coração, a sua intenção, a forma como você tem conduzido os planos e os projetos que o Senhor talvez até colocou no teu coração. Mas que tudo esteja no crivo de Deus. Coloque diante dele e fala: Senhor, está conforme? Sabe por que eu falo isso? Vou contar só mais uma experiência. Quando eu estava grávida do Jonathan, antes de estar grávida dele, que eu fiquei quase 4 anos, gente, para engravidar do Jonathan. E eu orando, pedindo, clamando: Deus, eu quero engravidar. E sabe o que eu pedia? Quero gêmeos. Eu pedi. Eu falava: Deus, eu quero gêmeos. Quero muito ter gêmeos. Eu acho tão lindo gêmeos. Nossa, Deus, como é lindo ter um parzinho de filhos, né? Viva, sabe? Eu quero. E eu orava, gente, sem brincadeira. Eu e a outra irmã da igreja também, que era mais... E a gente orava. E o meu esposo, né, o pastor Luiz, e o esposo dela falava assim: vocês são doida. Eu vou orar ao contrário, mas vai responder minha oração. E no final eu estava falando: tá vendo? Deus respondeu minha oração. Mas tirando a brincadeira, o que a gente pensa sobre isso? Por que eu queria ter gêmeos? Era uma satisfação minha, pessoal. Totalmente minha. Não estava alinhado nos céus um propósito do Senhor para que aquilo fosse feito aqui na terra. Né? Já para ele não foi, deu bom, né? Deu certinho. Mas para mim não deu certo. E para ela também não deu certo não, tá? Ela orou, então também o marido dela ganhou. E aí, quando você percebe essas coisas, você começa a prestar atenção na intenção do seu coração em algumas orações. Porque se não estiver alinhado com o propósito do Senhor, Ele não vai te dar meramente para satisfazer sua vontade. Deus não é gênio da lâmpada. Vou repetir, gente. Deus não é gênio da lâmpada.
Vou fazer aqui, aí olha só, não me interpretem mal, tá? Não me interpretem mal. Vou fazer aqui um propósito para acontecer alguma coisa. Vou orar aqui não sei quantos dias para acontecer alguma coisa, para Deus responder minha oração, para Deus atender meu pedido. É assim, gente. Então eu quero que você pense, e agora você e o Espírito Santo. Então feche os seus olhos e que você agora viva esse tempo presente, saia da ausência e viva esse tempo presente com o Espírito Santo, porque Ele já está aí do teu lado e Ele vai sussurrar na sua mente, no seu coração e trazer à memória aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser tirado. Coisas que você tem buscado e que não faz sentido para o propósito do Senhor na sua vida, que não estão alinhados com a soberania, a vontade de Deus na sua vida. Que Ele possa trazer a sua memória e que você comece a falar não para isso, a falar: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, venha sobre cada uma dessas mulheres, Pai. Venha sobre o coração, a mente, sobre os planos, tantas coisas que elas já sonharam e que não aconteceram. Mas que elas possam entender também, Deus, que não é por incapacidade, não é talvez por falta de vontade de ir e fazer, ó Pai, mas talvez seja, Deus, a maneira como o Senhor tem usado para trabalhar no coração, na mente, na vida, tanto dela como dos seus familiares. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha realinhar, ó Deus. Realinha o coração, a mente, ó Deus. Realinha, Senhor, os sonhos e os projetos. Realinha os objetivos, Senhor, de acordo com o teu querer, a tua vontade, ó Pai. Que não seja mais, ó Deus, o eu dela, ó Pai, a gritar e falar, mas que seja o teu Espírito Santo a conduzir. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo egocentrismo, Senhor, toda vontade, ó Deus, tola e terrena, ó Pai, no coração da tua filha agora. Tira, Senhor, nos limpa, Senhor, nesta noite. Pai, realinha o meu coração, realinha o nosso coração ao teu. Ó Espírito Santo de Deus, prepara-nos, Senhor, para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que realmente, ó Deus, tem coerência nesse tempo que estamos vivendo. Ó Deus, nesta geração que estamos vivendo, ó Pai, para cumprir o teu propósito, o teu querer, ó Deus, porque nós somos geração eleita, nós somos os escolhidos por ti, Senhor, para falar, ó Deus, e trazer libertação a este povo. Deus, em nome de Jesus, capacita, Senhor, traz, Senhor, ferramentas, traz, Senhor, entendimento, traz clareza, Senhor, e que elas possam realinhar, ó Pai, o coração, a mente, o espírito e a visão, ó Deus, para o trono da graça. Realinhe para a eternidade, Senhor, para as coisas que vêm do alto, ó Pai, porque, Deus, nós tendo, ó Deus, esta prioridade de vida, Senhor, buscando primeiro o teu reino e a tua justiça, nós sabemos que as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor irá curar, ó Deus, irá visitar, vai trazer, Senhor, o conforto, ó Deus, vai trazer, Deus, a clareza em nossos familiares também, em todos aqueles que nos cercam. Deus, em nome de Jesus, esteja com cada filha tua nessa jornada, para que vivam, Senhor, um novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. É um prazer estar com vocês, minhas queridas, que vocês possam se assentar e que o Senhor continue ministrando ao coração de vocês.